Olá pessoal, espero que as pessoas que estão acompanhando esse canal estejam conseguindo despertar cada vez mais e melhor para o que de fato é narcisismo e do que são capazes essas criaturas narcisistas pelo que elas são e pelas consequências do que elas fazem. E munidos e munidas com essas informações, vocês consigam, através do discernimento, acessar a capacidade de vocês entenderem cada vez mais e melhor essa situação toda para conseguirem se livrar dos efeitos nefastos e nocivos gerados por essas criaturas. Eu tinha outros tópicos que eu ia abordar no vídeo de hoje, mas na hora que eu comecei a elaborar o assunto para fazer esse vídeo, me veio um sentimento que, na verdade, eu deveria falar de uma outra coisa. Então, isso está sendo feito de total improviso agora, que é a questão de até que ponto pessoas empatas, são mais ou menos alvos das criaturas narcisistas. Então, antes de começar, vamos falar um pouco do que é, né? O que vem a ser uma pessoa empata. As pessoas empatas são aquelas pessoas que conseguem sentir que tem algo errado. São aquelas pessoas, inclusive, que conseguem sentir que tem algo errado ao redor delas ou no mundo. São pessoas capazes de sacar as situações, são pessoas altamente sensitivas, e muitas vezes introvertidas, mas são altamente sensitivas, Essas pessoas evidentemente são um grande alvo das criaturas narcisistas. Por quê? Porque as criaturas narcisistas morrem de medo de serem expostas pelo que são e pelas consequências do que fazem. As criaturas narcisistas vão ter sempre aquela máscara, né, de se passando por humanas, mas como todos vocês sabem, são criaturas desumanas. Então, como a própria palavra diz, desumanas, não são humanas, mas elas precisam se fantasiar, né, terem toda uma roupagem de humanidade e através dessa máscara que utilizam. Só que as pessoas empatas, elas conseguem, porque pela capacidade de sensibilidade delas, de serem sensitivas, de perceberem que existe alguma coisa que não está certa. Elas são as primeiras, vão ser sempre as primeiras a perceberem a máscara nas criaturas narcisistas. Mas infelizmente, como o mundo de hoje protege e favorece que as pessoas mantenham as máscaras, entendeu? Se as pessoas empatas apontarem para essas máscaras, elas vão ser desacreditadas, porque elas vão perceber algo que a maioria das pessoas não percebeu ainda, e isso não só quando elas apontam para as máscaras das criaturas narcisistas, mas qualquer outra situação que elas perceberem, elas sacarem que está acontecendo alguma coisa, elas vão falar, mas como elas estão na frente da maioria das outras pessoas, elas vão ser passadas ou taxadas de que estão viajando, que não é bem assim, que estão vendo coisas, entende? Elas vão ser sempre encorajadas a não confiarem nessa capacidade sensitiva que elas têm. Mas essa capacidade sensitiva, essa sensibilidade é o maior dom das pessoas empatas. E como elas têm uma tendência a serem introvertidas, vai fazer com que elas fiquem cada vez mais introvertidas, utilizando cada vez menos esse dom que elas têm. Mas esse dom está lá. Então, para as criaturas narcisistas, e sempre lembrando que as criaturas narcisistas vão atrás de alvo, não tanto por uma questão pessoal, mas sim pelo que elas representam. Entende? As criaturas narcisistas precisam de suprimento, isso vocês já sabem. E as criaturas narcisistas precisam sempre manter a máscara, isso vocês também já sabem. E elas morrem de medo que alguém perceba que elas estão usando uma máscara. E isso é uma coisa que algumas pessoas ainda não se ligaram, né? Apesar de eu sempre repetir nos vídeos que o maior medo das criaturas narcisistas é serem
expostas pelo que elas são e pelas consequências do que elas fazem, né? Então, as pessoas empatas, elas tendo esse dom, essa capacidade de perceber isso, elas vão ser as primeiras a perceberem. Então, como eu estava falando, o alvo das criaturas narcisistas não é tanto por uma questão pessoal, e sim pelo que elas representam. Entende? Não só pela questão de suprimento, porque as criaturas narcisistas vão atrás de pessoas que têm luz, pessoas que têm amor, pessoas que são boas, entende? Pessoas que são humanas, e elas precisam roubar todas essas características para manter as criaturas narcisistas vivas, atuantes, operantes, fantasiadas com essa máscara. E elas vão atrás das pessoas empatas mais ainda pelo que elas representam, porque elas vão ser aquelas pessoas mais capazes de desmascarar as criaturas narcisistas. Se você é aquela pessoa que sente com uma intensidade, e vale salientar que não existe certo ou errado nisso, pessoal. Tem pessoas que sentem mais e sentem menos. Empata é aquela pessoa que, quando tá alegre, ela tá muito alegre, e quando ela tá triste, ela tá muito triste, e não tem nada a ver com bipolaridade, antes que alguém já venha perguntar isso. São pessoas que têm intensidade no sentimento. Só isso. A pessoa, ela tem uma intensidade maior do que as outras, ela sente mais, e ela tem essa intensidade. Se você é uma pessoa que consegue sentir, entender o que eu estou dizendo, e você acha que está se encaixando nisso, e você tem esses lampejos de que algo não está certo, você consegue sentir que as coisas estão por acontecer antes de que elas aconteçam. Então, se você tem um sentimento que algo está por acontecer, e de fato um tempo depois isso acontece, se você tem esses sentimentos aguçados, aumentados, de quando você está feliz, você está muito feliz, quando você está triste, está muito triste, provavelmente você já tem características de ser uma pessoa empata. Se as pessoas em volta de você dizem, puxa, sabe, você consegue me entender, é incrível que você consegue me entender de um jeito diferente do que a maioria das pessoas, ou a maioria das pessoas não entende tão bem quanto você entende. Entende? Isso são características das pessoas empatas. E se você acha que você está se encaixando nisso, porque empatia é um combustível de conexão, tá? Então, se você tem a comunicação mais autêntica, um meio de se comunicar mais autêntico, entende? Você tem a habilidade de reconhecer os sentimentos das pessoas, das circunstâncias em volta de você, e entender isso. Você entende? Você traduz sentimentos em compreensão. Isso que torna você uma pessoa mais apta a se conectar com as outras. E, consequentemente, pela sua capacidade de sensibilidade, de ser sensitiva, entende? Você estabelece essa conexão e saca as situações emocionais, de emoção, muito mais rápido, né? Você é aquele, como fosse um sexto sentido, um absoluto terror para as criaturas narcisistas, porque coloca vocês em linha de frente direto com as criaturas narcisistas, porque elas vão morrer de medo, não por quem vocês são, mas pelo que vocês representam. Não vai ser uma questão pessoal. Então, provavelmente as pessoas empatas vão ser as primeiras vítimas das criaturas narcisistas, e principalmente por as pessoas empatas serem introvertidas, e se elas caírem num ciclo de abuso por narcisistas, essa situação vai ficar mais complicada ainda, porque primeiro ninguém entende quando alguém descreve um abuso por narcisista. Já começa aquele papo de isso é uma questão kármica, vai ver que tu fez alguma coisa para merecer isso, aquela balela. As pessoas, elas já têm essa tendência de ficarem introvertidas, elas vão ficar mais introvertidas ainda, favorecendo a tudo aquilo que as criaturas narcisistas querem,
que é desacreditar o que a pessoa está falando. Ela não vai ser levada a sério, porque ela vai ela vai ficar introvertida, a possibilidade, a capacidade de ela falar alguma coisa vai ficando cada vez mais reduzida. Então, pessoal, se você acha que você é uma pessoa empata, tá? Tome cuidado, porque você é um alvo, entendeu? Bem cobiçado pelas criaturas narcisistas. Por outro lado, você não deve esquecer que você tem um dom fantástico. Esse dom, esse sexto sentido, essa capacidade de traduzir emoções em conhecimento, de traduzir emoções em entendimento, de sentir as coisas antes mesmo, na sua formação, quando elas estão por acontecer. Tá. Primeiro, vocês não são pessoas loucas, entende? E segundo, por vocês terem essa capacidade de desmascarar uma criatura narcisista, vocês são as primeiras a serem alvos, mas também vocês são as primeiras a conseguirem cair fora, porque vocês vão ser as primeiras a reconhecerem uma criatura narcisista. Vai caber a vocês ou não querer expor ou não essas pessoas. A minha recomendação é, se vocês quiserem expor, façam somente quando vocês tiverem condições de fazerem isso, condições de segurança, condições da força interior, de vocês estarem confortáveis e terem condições de fazer isso. Entende? E não se preocupem se as pessoas ficarem apontando o dedo, dizendo que vocês estão viajando, que não sei o quê. Isso vai ser... o processo é esse, pessoal. Algumas pessoas, quando acordam, elas vão perceber que tem muita gente dormindo ainda. E se vocês quando vocês tentam acordar alguém que está dormindo, sempre tem aquela resistência, entende? E muitas vezes as pessoas que vão apontar o dedo dizendo que vocês estão fora da casinha, que não sei o que, são pessoas que ainda não se acordaram. Não quer dizer que elas sejam intencionalmente, mas vai ter aquele grupinho também que faz parte dos tios, que faz parte das narcisistas ocultas, das criaturas ocultas, que estão se passando por narcisistas para ficar mais perto do suprimento. Tá? Então, o bom, tá? Porque ser empata não quer dizer que seja uma coisa ruim, entende? Empata simplesmente diz que você tem uma sensibilidade, você tem esses dons, coloca você numa linha de fogo direto com as criaturas narcisistas, mas também vocês são as primeiras pessoas a conseguirem se distanciar, se livrar, sair das armadilhas criadas pelas criaturas narcisistas, que vão querer colocar vocês como suprimento, neutralizar vocês, e elas vão fazer isso sempre criando brigas, criando situações conflitantes aonde vocês reajam, e através dessa reação vocês acabam estabelecendo um vínculo daí, entende? Mesmo, sabe, com bateção de boca, discussão, brigas, acusações falsas. Tudo isso são armadilhas que as criaturas narcisistas vão colocar para vocês caírem, entende? E se vocês perceberem essas armadilhas, e vocês são as primeiras pessoas a perceber isso, vocês vão conseguir cair fora. Eu acredito, pessoal, que a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo sejam empatas e não tenham nem se ligado nisso. Porque elas passaram por tanto abuso, elas passaram por tantas situações de serem desacreditadas, a autoestima delas foi quebrada, etc. e tal, que elas não percebem o que elas têm de bom como sendo bom. Que elas têm um dom, que elas têm uma capacidade sensorial muito aguçada. Porque eu acredito que a maioria das pessoas que são vitimizadas por narcisistas são vitimizadas porque elas representam e na maioria dos casos, as pessoas que chegaram até onde vocês chegaram, de serem capazes de acessar informações para entender o que está acontecendo, são porque vocês são empatas, porque vocês têm essa capacidade sensorial, levaram vocês a entender cada vez mais e melhor como buscar informações para sair desse ciclo abusivo,
Então, eu acho que a maioria das pessoas aqui nesse canal são pessoas empatas. E orgulhem-se muito por vocês terem esse dom, de vocês terem essa capacidade sensorial, essa capacidade de ver além do cotidiano. Vocês veem muito além do que a maioria das pessoas enxergam. E isso tudo são características positivas de vocês. E vocês têm que usar essa capacidade sensorial de vocês para o benefício de vocês, entende? De validarem, de não achar que vocês são fora da casinha, de que vocês são loucos, entende? Usem essa capacidade sensorial, primeiro, para se nutrirem de sentimentos bons de vocês para vocês mesmos. Segundo, para vocês reconhecerem as armadilhas em volta de vocês. E terceiro, para vocês reconhecerem quem de fato são as pessoas boas em volta de vocês, para estabelecerem contato com essas pessoas, entendeu? Mantenham um network, uma conexão com pessoas boas que estejam agregando na vida de vocês e não usurpando do que vocês têm e de quem vocês são, não tornando vocês menores ou invalidando vocês. Tá, pessoal? Como sempre eu digo, eu espero que esse vídeo chegue no momento oportuno de quem está buscando informações sobre essas questões das criaturas narcisistas. E na sequência dos vídeos eu volto com um novo assunto para vocês. Um abraço e tchau.